I think that the killing of any child is extremely tragic. And I think as a police officer, having investigated such crimes, you can normally see a reason why that happened. Someone snapped, someone was depressed, someone was mentally ill, and there's normally a variety of motivations for a child being murdered. In these circumstances, the motivation was purely self-gain and greed. And for me, I found that particularly horrific. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso da família Shohan. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Em 2003, Amarjit Shohan, conhecido como Anil, era um bem-sucedido empresário de 45 anos, dono de uma empresa de exportação de frutas, localizada no aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra. Anil morava em uma bela casa com sua esposa Nancy, de 25 anos, sua sogra de 51 e seus dois filhos, Davinder, de 18 meses, e Ravinder, de 8 semanas. Anil era conhecido por seus empregados como um homem de família e um ótimo chefe. Ele sempre estava sorrindo, de bom humor, e sua empresa era como uma grande família feliz. Em janeiro de 2003, um ex-condenado recém-libertado da prisão foi até a empresa de Anil à procura de emprego. Seu nome era Kenneth Regan. 5 anos antes, Ken era um rico traficante de drogas que utilizava empresas como fachada na área do aeroporto de Heathrow para trazer entorpecentes do exterior. Seu negócio era próspero e ele era conhecido em Londres como um dos homens mais ricos e extravagantes do mundo do crime. Ken andava sempre com uma maleta cheia de dinheiro que lhe rendeu o apelido de Capitão Cash. No entanto, seu império caiu quando ele foi preso em 1998, enquanto transportava uma mala com 25 quilos de heroína. Ele foi condenado a 18 anos de prisão, mas por delatar e testemunhar contra 12 dos maiores traficantes de Londres, sua sentença foi reduzida a apenas 4 anos. Anil, que também já havia passado algum tempo na prisão por sonegar impostos, simpatizou com a situação de Ken e lhe ofereceu um emprego. Anil era uma pessoa muito justa, conhecido por dar às pessoas não apenas uma segunda chance, mas quantas chances fossem necessárias. E assim, Ken foi contratado como motorista. Porém, Kenneth Regan estava longe de ser a pessoa que Anil pensava. Após sair da prisão, Ken estava quebrado. Toda sua fortuna havia sido confiscada e ele morava de favor em um apartamento de 2 cômodos com seu pai. Essa não era a vida com a qual ele estava acostumado, e Ken estava disposto a fazer de tudo para recuperar seu império. Apenas poucos dias trabalhando para Anil, Ken observou como aquela empresa seria o disfarce perfeito para ele voltar aos negócios, e rapidamente bolou um plano para fazer com que Anil transferisse sua empresa, avaliada em 5 milhões de libras, para ele. Ken procurou Anil dizendo que conhecia investidores que estavam interessados em comprar sua empresa por 3 milhões de libras. Anil pareceu tentado, afinal sua esposa Nancy há tempos queria sua aposentadoria para que a família pudesse voltar para a Índia. O casal acreditava que a educação lá era melhor que na Inglaterra, sentiam saudades de sua terra natal e estavam ansiosos para retornar. Então, após conversar com sua esposa, Anil aceitou se encontrar com os tais investidores e uma reunião foi marcada. Na terça-feira, 13 de fevereiro de 2003, Anil deixou sua empresa pela manhã e informou a alguns de seus funcionários que tinha uma reunião. Ele disse: "Estou indo fechar um acordo e vender a companhia. Eu aviso vocês se tudo der certo." Essa foi a última vez que ele foi visto. Na semana seguinte, os empregados de Anil ficaram chocados com o anúncio de que a empresa havia sido vendida. Todos estavam pensando: o que aconteceu com Anil? Para onde ele foi? Por que não veio pessoalmente dar a notícia? Eles ficaram mais chocados ainda quando descobriram que Ken era o novo dono. Kenneth Regan leu uma carta assinada por Anil, na qual explicava que havia vendido a empresa repentinamente devido aos problemas de saúde de Nancy. Os funcionários acharam estranho, mas como a empresa era muito movimentada e havia muito trabalho a fazer, eles não tiveram muito tempo para pensar nisso. Por um tempo, os planos de Ken pareciam dar certo e ele se preparava para recomeçar a traficar drogas do exterior, agora usando a empresa de Anil como disfarce. O que ele não sabia é que seus planos estavam prestes a desmoronar.
A 19 mil quilômetros de Londres, Onkar Verma trabalhava como jornalista na Nova Zelândia. Ele era irmão de Nancy Chohan e planejava visitar a família Chohan pela primeira vez. Ele estava muito empolgado, pois não via sua irmã há 9 anos. Os irmãos costumavam conversar quase todos os dias por telefone, mas desde o dia 15 de fevereiro, ninguém na casa da família Chohan atendia suas ligações. Então, ele pensou, tem alguma coisa errada. Preocupado com a segurança da família, ele contatou a Polícia Metropolitana de Londres e solicitou que fizessem uma verificação de bem-estar. Os agentes foram até a residência dos Chohan e a encontraram absolutamente vazia. Eles conversaram com vizinhos e amigos que acreditavam que a família poderia ter voltado para a Índia. Como nada parecia fora do normal, a polícia decidiu que não havia nada que pudessem fazer. Insatisfeito com as respostas das autoridades, Onkar resolveu ir à capital britânica para fazer uma investigação por conta própria. Sozinho em uma cidade que ele não conhecia, Onkar foi primeiro à casa da família de sua irmã e ficou chocado com o que viu assim que conseguiu entrar na residência. Uma investigação foi iniciada para descobrir como uma família composta por 3 adultos e 2 crianças poderia simplesmente desaparecer dessa forma. O detetive Andy, encarregado pelo caso, iniciou sua investigação conversando com a última pessoa a ver Anil no dia de seu desaparecimento, Kenneth Regan. Ken contou que Anil estava desesperado para vender sua empresa. Segundo ele, por estar envolvido com pessoas muito perigosas, a quem devia muito dinheiro e por isso não tinha outra opção senão desaparecer. Mas essa história não convenceu o detetive. Através do sinal de seus telefones celulares, Andy conseguiu rastrear os últimos movimentos de Anil e Ken naquele dia. Inicialmente, o detetive percebeu que ambos se encontraram na manhã do dia 12 de fevereiro e que foram juntos para a casa de uma recém-contratada pela empresa, Belinda. Assim que assumiu a empresa, Ken contratou Belinda como secretária. Ela era uma antiga amiga e conhecia seu passado, mas aceitou o emprego achando que ele tinha mudado de vida. Belinda morava em Devon, uma pequena cidade a 281 quilômetros de Londres, mas como o salário que Ken lhe oferecera era bom, ela decidiu aceitar o emprego, pois tinha a escola particular de 2 filhos para pagar. 2 dias após começar a trabalhar na empresa, Ken enviou 2 homens com uma retroescavadeira até a propriedade de Belinda, com o pretexto de cavar uma vala. Segundo Ken, quando a visitou, percebeu que a propriedade precisava de uma vala para escoar a água da chuva que estava deixando seu terreno cheio de lama. Belinda estranhou, mas acreditou quando Ken disse que era um presente por ela ter aceitado o emprego. A polícia ligou para a secretária Belinda e disse que precisava ir até sua residência para conversar. No entanto, antes de seguirem para lá, o detetive Andy recebeu uma ligação de um homem chamado William Hornsey. Ele disse que Anil estava escondido no país de Gales e marcou um encontro com o detetive no centro da cidade de Newport, onde entregaria Anil às autoridades inglesas. Enquanto a polícia se dirigia para Newport, Ken, William e um homem chamado Peter Reese voltaram à propriedade de Belinda para terminar o trabalho. A mulher precisava levar os filhos para a cidade e deixou os homens trabalhando. Quando voltou para casa mais tarde naquele dia, eles não estavam mais lá e o serviço parecia estar pronto. Enquanto isso, no país de Gales, a polícia esperava por William e Anil, que não apareceram. Logo eles desconfiaram que tanto a história de Ken quanto a ligação de William não passavam de uma farsa. O detetive Andy pediu que Belinda fosse até a delegacia para responder algumas perguntas. Após conversarem por algum tempo, parecia que a secretária não tinha nenhuma informação que pudesse ajudá-lo. Então, pouco antes de liberá-la, Andy perguntou se ela tinha visto ou percebido algo estranho nos últimos dias. Belinda disse que antes de sair da empresa para encontrá-lo, Ken havia lhe dito para não falar aos policiais que ele estava trabalhando em sua propriedade. O detetive perguntou o que Ken estava fazendo em seu terreno, e ela respondeu, cavando uma vala. A polícia correu em direção à fazenda de Belinda, acreditando que encontrariam a família Chohan enterrada. Com a ajuda de arqueologistas e patologistas experientes, eles examinaram por 5 dias a vala aberta por Ken e seus comparsas, mas os corpos que eles esperavam encontrar não estavam lá. Sem nenhuma evidência até o momento, a investigação esfriou por 2 longos meses. Porém, em abril daquele mesmo ano, pai e filho estavam praticando canoagem na costa de Bournemouth, quando avistaram um corpo boiando no mar.
Devido ao seu estágio avançado de decomposição, o patologista levou uma semana para identificar que o corpo era de Anil Chauhan. Segundo relatórios forenses, Anil sofreu múltiplos traumas em sua cabeça antes da morte. Havia fita durex em volta de sua boca e a causa da morte foi determinada como sufocamento. Após a descoberta, a polícia voltou a examinar minuciosamente a vala da propriedade de Belinda, dessa vez em busca de vestígios de que um corpo havia sido enterrado ali e removido posteriormente. Durante a busca, unhas, joias e amostras de cabelo foram encontradas, e ao serem testadas, o DNA foi compatível com o de Anil Chauhan. Devido à extensão do buraco cavado por Ken, estava claro para os investigadores que não apenas o corpo de Anil havia sido enterrado ali, mas também de toda a sua família. As joias encontradas pareciam pertencer a Nancy, o que indicava que todos os corpos haviam sido removidos e possivelmente jogados na baía de Bournemouth, junto com Anil. Kenneth, William e Peter se tornaram os principais suspeitos, mas a polícia não fazia ideia de onde eles estavam. Ken e William haviam fugido do país, mas Peter permaneceu escondido em Londres. Ele foi até a casa de uma amiga e confessou que a polícia estava à sua procura, mas que ele só havia ajudado a enterrar os corpos e não tinha nenhuma relação com a morte daquelas pessoas. A amiga, obviamente, ficou em choque e assim que ele foi embora, ela procurou as autoridades. 12 dias depois, Peter Reese foi preso em um pub nas proximidades e enquanto ele se recusava a responder qualquer pergunta, outro corpo foi encontrado boiando no mar. Dessa vez, era o corpo de Nancy Chauhan. Após 2 meses em fuga, a polícia conseguiu localizar e prender Kenneth Regan na Bélgica e 6 semanas depois, William Hornsey acabou se entregando. Finalmente, os 3 suspeitos estavam sob custódia, mas assim como Peter, Ken e William se recusavam a fornecer qualquer informação aos investigadores. Em abril de 2005, deu-se início ao mais longo julgamento da história da Inglaterra. A promotoria tentava provar que Kenneth, William e Peter eram culpados de sequestrar e matar todos os membros da família Chauhan. Mais de 4.500 evidências foram apresentadas. De transações financeiras a cupons fiscais, a polícia reuniu provas que acreditavam ser suficientes para uma condenação. O rastreamento das antenas de telefonia celular foram a base para o caso montado pelos promotores, que mesmo sem uma confissão, acreditavam ser capazes de fornecer todos os detalhes do que realmente havia acontecido. Inicialmente, eles estabeleceram os movimentos de Kenneth e Anil no dia 12 de fevereiro, provando que eles estavam juntos e dirigiram até a casa de Ken, que ficava em Salisbury. Quando tiveram acesso aos telefones de William e Peter, puderam comprovar que eles aguardavam a chegada dos dois na propriedade. Lá, a promotoria acredita que Anil foi torturado e forçado a assinar cerca de 10 folhas em branco, que mais tarde seriam usadas tanto para transferir a empresa para Ken, quanto para a carta de despedida, que foi lida para os seus funcionários. Após conseguirem o que queriam, eles assassinaram Anil e decidiram eliminar toda a sua família para que ninguém reportasse seu desaparecimento às autoridades. A polícia não conseguiu determinar quando e onde os membros da família foram mortos, e após examinar a casa de Ken, nenhuma prova de que um crime havia acontecido ali foi encontrada. Provavelmente, porque toda a mobília e o carpete haviam sido trocados recentemente. Os advogados de defesa obviamente exploraram o fato de que nenhuma evidência física ligava os 3 suspeitos aos homicídios e insistiram que todos os fatos apresentados pela promotoria eram circunstanciais. O que ninguém imaginava é que a peça-chave para esse quebra-cabeças existia e logo seria encontrada. Durante o julgamento, um perito resolveu reexaminar os pertences localizados junto ao corpo de Anil, e dentro de uma das meias que ele usava, foi encontrada uma correspondência que continha o nome e o endereço de Kenneth Regan. Estava claro que Anil, enquanto era mantido prisioneiro, conseguiu esconder a correspondência em sua meia, sem que nenhum dos homens percebesse. Provavelmente, Anil sabia que era seu fim e deixou uma pista para ajudar a polícia a prender os responsáveis. Após 9 meses de julgamento, o júri finalmente chegou a um veredito unânime. Os 3 acusados foram considerados culpados dos homicídios. Peter Reese foi condenado a 23 anos de prisão. Kenneth Regan e William Hornsey foram condenados a 5 prisões perpétuas consecutivas, sem direito à liberdade condicional. Os restos mortais da mãe de Nancy foram posteriormente localizados, mas infelizmente, os corpos das 2 crianças da família Chauhan, Davinder e Ravinder,
nunca foram encontrados. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.